a gravação e também vou compartilhar a tela, tá? Então, a partir de agora, vocês já estão sendo gravados e eu já estou começando o compartilhamento de tela, assim que funcionar aqui. Beleza, funcionou. Então, é para vocês estarem vendo aí a minha tela, tá? O tema da aula de hoje vai ser uma aula bem pesada em termos teóricos. Não se preocupem que elas são conceitos que serão esmiuçados nas aulas seguintes. Então, nós vamos começar a pensar o que é uma aula pós-crítica, tá? Nós encerramos os currículos críticos da educação física com o crítico emancipatório. Então, foram os dois currículos críticos da educação física, o crítico superador e o crítico emancipatório. Nós já demos essas aulas. Hoje nós vamos começar a discutir o que é uma teorização pós-crítica, tá bom? Não mandem chat, porque eu não consigo visualizar quando eu compartilho tela. Se vocês tiverem perguntas, façam as perguntas pelo áudio, né? Libera aí o microfone e faz a sua pergunta, tá? E também não se desesperem, que a aula de hoje é só uma introdução ao que é o pós-crítico. Lembrando que essa divisão entre tradicional, crítico e pós-crítico é um conceito apresentado logo no primeiro dia de aula, que é uma divisão do campo proposta por Tomás Tadeu da Silva, lá nos anos 90, depois, principalmente em 2006, com o livro chamado Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, tá? Eu tenho esse livro em PDF, eu posso disponibilizar na plataforma também, né, se vocês me lembrarem disso. Na verdade, deixa eu anotar na agenda já, que aí eu já coloco amanhã na plataforma esse livro, quem quiser lê-lo na íntegra, tá? Não é um livro muito comprido, né? Quarentena aí, quem tiver com tempo sobrando, se quiser consultar essa obra para facilitar a compreensão, até mesmo se aprofundar posteriormente, fica o convite. Vai estar disponível o PDF dele lá na plataforma Saga, ok? Inclusive, eu acho que ele tem na biblioteca da Fefiso, que obviamente vocês não estão podendo usar, mas se eu não me engano, ele já tem na própria biblioteca da plataforma Saga, ele já está lá já. Mas se não tiver, eu vou colocar como arquivo extra, certo? Bom, daí nós discutimos o que são as teorias tradicionais, como elas vieram no seu contexto histórico, né, ali com a industrialização, e quais as visões curriculares na educação física ela inspirou. E nós também vimos como esse movimento se deu de criticidade ali a partir dos anos 60, com uma série de movimentos sociais explodindo pelo mundo, e como teóricos, a partir dos anos 70, fazem propostas para uma escola crítica, né? Uma inspiração mais... Enquanto as teorias tradicionais têm um viés político mais conservador, no sentido de preservação do sistema social capitalista, as teorizações críticas, elas vão de encontro a essa organização, propondo reformas capitalistas ou mesmo algumas perspectivas, uma revolução não armada nos moldes teóricos, nos moldes clássicos do comunismo, mas revoluções pedagógicas para uma outra escola, né? Para uma outra sociedade, uma sociedade mais igualitária do ponto de vista social. Então tem essa oposição aí, vulgarmente compreendida na sociedade como direita e esquerda, né? Nós tivemos uma discussão longa sobre isso também, o quanto essa divisão ela é empobrecedora, redutora, e não embarca certos aspectos conceituais importantes. Bom, ao que as teorizações críticas vão propor, então, é um olhar que seja, de certa forma, superador dessa dicotomia direita-esquerda, conservador-progressista, desse viés revolucionário dos críticos. Não necessariamente é um confrontamento das teorizações críticas, não necessariamente é negar a necessidade de transformação social. Então, em alguma medida, também são visões progressistas de transformação da sociedade, não são visões conservadoras. Entretanto, elas não se limitam ao sistema produtivo, ou seja, não são críticas que se limitam à questão social, à questão do capitalismo, à questão dos meios de produção, tá? Esse pós do crítico não é no sentido de negar o que as teorias críticas fizeram, ainda que algumas coisas sejam, sim, enfrentadas, alguns conceitos sejam dados como muito modernos, muito totalitários,
com uma visão de conhecimento e de realidade que as teorizações pós-críticas irão refutar. Entretanto, esse pós é muito mais no sentido de ir além, né? Então, é pensar para além das questões produtivas, pensar para além da dicotomia capitalismo-revolução, pensar para além desse debate que tem a sua raiz na filosofia moderna, logo, uma filosofia que dá origem a uma série de pensamentos científicos, né? Dentre os quais muitos sociológicos se encaixam, entendendo a realidade como uma verdade absoluta, o conhecimento como um reflexo do real e o sujeito como separado desse processo de conhecer, como algo consciente, racional, um sujeito no controle das suas, da sua forma de pensar, né? Então, um sujeito racional que, através do conhecimento, chegaria na verdade das coisas, que está por trás da base da ciência moderna, né? Então, são modos de pensar, essas inspirações, elas não são únicas, né? Mas são modos de pensar que criticam toda a herança moderna, seja ela conservadora, seja ela revolucionária, tá? Então, tanto os tradicionais como os críticos, eles tinham pensadores que alimentavam as suas formas de ser e existir, né? Então, assim, só para citar alguns exemplos dados nas aulas passadas, nós conversamos que os currículos tradicionais têm por trás, lá no seu início, uma inspiração dos teóricos da administração, né? Então, as primeiras inspirações curriculares tradicionais, elas têm como inspiração o Fordismo, o Taylorismo, o Toyotismo, né? Que são modos de produção fabril. Então, tem alguém que pensa e que propõe algo para influenciar, então, a organização dessa escola. Nos críticos, nós vimos vários pensadores críticos, né, que vão inspirar uma escola crítica, tá? Por exemplo, nós falamos muito do Althusser, falamos muito não, né? Eu mencionei de passagem Althusser, Bourdieu, Michael Apple, Michael Young, uma série de pensadores que vão criticar a escola, propondo uma outra escola que supere as contradições do capitalismo. Então, da mesma forma, os pensadores pós-críticos também têm, o pensamento curricular pós-crítico também tem os seus pensadores por detrás. Pessoas que estão falando de sociedade e que inspiram uma escola para transformar a sociedade, né, baseado naquela crítica, naquela proposição, naquele pensamento, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje é apresentar as diversas inspirações teóricas pós-críticas, porque são várias, né? E a maneira como chega na educação física também é muito diferente. Então, nós vimos que quem dá a sustentação teórica para a educação física tradicional são o conhecimento da aptidão física e da saúde, os conhecimentos psicobiológicos, tá? Então, assim, da onde vem o conhecimento que dá sustentação para o currículo ginástico, para o currículo saudável, para o currículo esportivista, para o currículo desenvolvimentista e para o currículo psicomotor? Vem das ciências psicobiológicas, das ciências que trazem o paradigma da aptidão física e da saúde, tá? É de lá que vem a inspiração teórica, tá? E aí tem vários pensadores, né? A gente pode falar por exemplo, no semestre passado a gente viu como Piaget é uma inspiração, próprio Vygotsky, Vallon, Brunner, uma série de pensadores que vão pensar, e isso a questão específico na questão da aprendizagem, mas na questão da organização curricular, então, eu citei para vocês lá o Ralph Tyler, né, ou John Bobbitt, inspirados consequentemente no Henry Ford, no Ralph Taylor, né? Então, uma série de pensadores que inspiram uma organização escolar, tá? Na educação física crítica, de forma curiosa, né, o marxismo dá origem ao currículo crítico superador e a teoria crítica de Frankfurt, com destaque para a fenomenologia, dá sustentação para o currículo crítico emancipatório. Quem ainda não assistiu essas aulas, vai lá, assiste para, né, saber do que eu estou falando aqui, da onde vêm esses pensadores e o que eles defendiam, né? O curioso na educação física é que Paulo Freire
que está no centro da polêmica aí contemporânea. Esse mês mesmo aí saiu uma série de um canal chamado Brasil Paralelo, demonizando Paulo Freire como a pior coisa que aconteceu no Brasil, né? Polarizando o pensamento, né? Então, eu poderia fazer do outro lado um currículo, um documentário mostrando o quanto o pensamento fabril, né, o Fordismo, foi a pior coisa que aconteceu com o Brasil. Então, quando essa crítica se torna muito polarizada, se tornam demonizações dos pensamentos, sem apontar as diferenças e as consequências, aí fica tudo muito raso, né? Fica essa disputa de Facebook aí. Mas também é um canal do YouTube, né? Não dá para esperar profundidade, academicismo. No YouTube, qualquer um posta, né? Não passa pelo sistema científico de análise pelos pares, não passa pelo crivo da academia, né? É um conhecimento que qualquer um vai lá, faz o que quiser, gasta uma grana lá fazendo uma apresentação e posta lá, né? Por isso que o YouTube e o WhatsApp têm sido ferramentas de educação do brasileiro e por isso que a gente está nessa miséria intelectual que a gente observa aí, né? Quando a gente é educado por WhatsApp e por vídeo do YouTube, a gente está lascado. Não que essas ferramentas não possam ser utilizadas de maneira positiva, né? O problema não está na ferramenta, né? O problema está nos modos de utilização dessas ferramentas. E elas têm sido usadas com muita frequência para polarizar e para trazer sentimentos odientos. Então eu estou tentando escapar dessa análise rasa, mostrando para vocês da onde vêm esses pensamentos, e sem entrar no mérito de valor, sem tentar aqui nem fazer aqui uma verdadeira idolatria ao capitalismo, mas também não ficar tentando formar mini-revolucionários, pessoas que vão pegar na foice e no martelo aí e vão sair matando burguês, né? Não é nenhuma coisa nem outra, nós estamos no âmbito acadêmico, a ideia aqui é estudar, entender de onde vêm as coisas, entender a complexidade das coisas, e discutir. E daí sim, dentro da cada um da sua profissão, da sua escola, da sua atuação, da sua vida, ter o conhecimento para debater o que é melhor para si, para os seus alunos, para sua família, para sua escola, para sua vida, de uma maneira geral. Mas tem que estar paramentado, tem que estar ferramentado do ponto de vista cognitivo e intelectual para dar conta dessas incursões teóricas, dessas elucubrações do pensamento, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje é isso daí, é entender bem por cima, de uma maneira bem introdutória, porque eu tenho até o final do semestre para me aprofundar nisso, da onde vêm os pensadores que influenciam a educação física pós-crítica. Eu esqueci de concluir o pensamento. O curioso na educação física crítica é que Paulo Freire, que foi assim polarizado politicamente, na educação física ele teve pouquíssima influência na fase crítica. Ele é um autor crítico da educação, mas ele não teve muita papel na educação física. A educação física crítica são duas: a crítica superadora e a crítica emancipatória, e nenhuma delas vão beber na fonte de Paulo Freire, tá? O currículo cultural, que é um currículo pós-crítico, ele tem alguma coisa de freiriano, alguma ideia de tematização ele traz, há uma ideia de saber valorizar o saber discente, né, a cultura do aluno. Ele traz algumas ideias freirianas, mas também traz muitas críticas e traz muito senão, algumas barreiras ao pensamento freiriano também, já considerado pelos pós-críticos muito moderno, muito ancorado numa filosofia da consciência, apoiado na ideia de uma revolução, apoiado na ideia de um conhecimento que é único e verdadeiro para todo mundo, o que em essência acaba recaindo num pensamento totalitário, né? Porque se a gente acredita numa verdade absoluta, inevitavelmente a gente cai numa busca pela verdade, e aí é o seguinte, né? Se eu tô na verdade e você não pensa como eu, logo você é um mentiroso, você tá errado, você tá falso, você tá alienado, você precisa ser libertado por mim. Você precisa ser emancipado por mim, porque eu sei a verdade, né? Então, o cara que está sendo doutrinado pelo professor comunista ou o aluno que está sendo alienado pelo sistema capitalista, percebe? São os dois lados da mesma moeda, né? Eu tenho a verdade, eu tenho que salvá-lo. Salvá-lo do quê? Vou salvá-lo do comunismo. Ou não, eu tenho a verdade, eu vou salvá-lo. Salvá-lo do quê? Eu vou salvá-lo do capitalismo, né? Então, essa ideia de verdade
Ela é o primeiro questionamento das inspirações pós-críticas, tá? Então, é exatamente o que diz, né, é o pós-modernismo. Então, a ideia de modernidade é uma ideia de verdade, porque vem lá da ciência moderna, que é platônica, que é cartesiana, que trabalha com a ideia de que o mundo possui uma verdade e que a gente vai atingir a verdade do mundo através de algum método específico. Qual método específico? O método científico, claro, né? O método. E qual ciência? A minha ciência, né? Se eu sou liberal, assim, o liberalismo, claro, é uma verdade. Se eu sou marxista, claro que a verdade é o que Marx falou, é óbvio, né? Então, essa ideia de verdade, de uma explicação universal, de leis e modos de regulação do planeta, ela é altamente questionada na visão dos pós-modernos, né? Então, os pós-modernos, né, assim, é um termo que eu não vou me aprofundar agora, assim, porque ele possui muita polêmica em torno dele, porque oferece o risco de cair no relativismo, né? Então, se não tem uma verdade, então qualquer coisa vale. E não é bem por aí também, né? Não é você sair do 8 e ir para o 80. Não é a ideia de que, bom, se não tem verdade nenhuma, então eu falando aqui é a mesma coisa que o cachorro latir, né? Porque cada um tem a sua verdade. Então, não é relativismo, tá? Mas é a ideia de perspectivismo, ou seja, a realidade como ela é inatingível. O que nós temos é perspectivas do real. E algumas perspectivas, elas podem ser mais aprofundadas e elas podem ser melhores do que outras. Como eu posso julgar as perspectivas? Primeiro, nós temos que saber que todo mundo acaba colocando um crivo moral em cima das perspectivas, né? Então, o meu ponto de vista, normalmente, ele recebe o histórico da minha vida anterior. Então, eu fui me ensinado alguns valores e eu vou olhar para essa realidade a partir dos valores que eu recebi. Então, o pós-modernismo vai olhar um pouquinho para esses valores, né? Será que são meus mesmos? Ou será que eles foram construídos no meu histórico de vida, pela sociedade na qual eu vivo, nas experiências que eu tive oportunidade, né? Então, é colocar esses valores sobre júdice. Mas se não tem uma verdade para chegar, como que eu coloco esses valores em julgamento? Como que eu trabalho a questão da valoração? Como que eu trabalho a verdade? Qual opinião importa mais? Bom, aí nós temos estratégias, cada autor vai desenvolver a sua estratégia. Eu diria, de uma forma bem preliminar, básica, uma forma bem introdutória, eu diria que a pluralidade de perspectiva é mais rigorosa do que uma visão única, ou seja, quanto mais pessoas pensando sobre aquilo, dando opinião, contribuindo, mais valor aquilo tem do que uma pessoa só falando. Daí o valor do método científico, né? Essa riqueza de olhares, né? Vocês sabem como funciona o método científico. Você escreve, você faz uma pesquisa, você manda para alguém avaliar, o orientador olha, tem uma banca, a revista científica tem que passar lá pelo editor. Então tem todo um processo de revisão pelos pares que vai depurando, né? Não sei se depurar é um verbo bom, mas eu vou me consertar. Ele vai complexificando os pontos de vista possíveis sobre o tema. Então, muitas pessoas estudando aquilo é melhor do que um Zé Ruela falando sobre o assunto, né? E aí vocês podem fazer a análise, a analogia que vocês quiserem com a realidade contemporânea da pandemia, né? É sempre melhor ouvir uma comunidade de cientistas do que um Zé Ruela que não entende porra nenhuma querendo dar a sua opinião, né? Eu tô falando para você ignorar aquele... Quem você vai ouvir, né? Você vai ouvir o cientista que estuda isso a vida inteira junto com mais milhares de cientistas, ou você vai ouvir o tiozão do WhatsApp? Ou você vai ouvir o político que está preocupado com a reeleição? Ou você vai ouvir o empresário que está preocupado com o lucro da empresa dele, né? Então, a complexidade aqui não significa que ela vai chegar na verdade, mas significa que é mais confiável ouvir muitas pessoas do que ouvir especialistas no assunto, né? Pessoas que estão vendo o assunto de perto, porque não basta ser não tem isso a ver só com a quantidade, tem a ver com a proximidade e afinidade também. Porque se for quantidade, então a opinião do planeta inteiro valeria mais do que a opinião de alguns cientistas. Mas também, assim, que opinião eu posso dar sobre algo que eu não estudo, que eu não estou vendo de perto?
Então, agora de pouco na aula de introdução, eu estava dizendo sobre a polarização que houve durante a Segunda Guerra Mundial. Aí uma menina perguntou, mas professor, como que era a educação física na Rússia comunista, na União Soviética? Eu falei, eu não posso falar nada sobre isso, eu posso fazer algumas inferências lógicas baseadas no contexto histórico e nas leituras que eu fiz. Mas qualquer coisa que eu falar, quem sou eu para falar? Eu sou algum estudioso? Eu moro na Rússia, eu vivi aquela época, eu assisti vídeos sobre o assunto, eu li quantos livros sobre o tema de autores confiáveis. Então, se eu não estou vendo o assunto de perto, eu não tenho propriedade para falar nada sobre aquilo, né? Então, é uma questão de quantidade de ponto de vista, mas de ponto de vista que tem proximidade com o tema, né? Então, tem que ser uma comunidade de pessoas que estão aproximadas do tema e que elas estão ali em constante conflito de opiniões, debatendo e tentando chegar num ponto de vista mais complexo, que nunca vai ser um só, sempre vai ser múltiplo, sempre vai ser alvo de disputas, sempre vai ser alvo de... É assim que o conhecimento vai se desenvolvendo e vai ampliando conexões e vai se complexificando, tá? Então, para os pós-críticos, o conhecimento ele não reflete a realidade. O conhecimento é construído na relação com a realidade, tá? Como isso fica na prática? Nós veremos nas próximas aulas, tá bom? Não se desesperem por enquanto, tá? Uma outra corrente pós-crítica é o multiculturalismo. O que o multiculturalismo vai dizer é que o conhecimento ele tem se dado de uma maneira muito dominante a partir da Europa. Então, o conhecimento ele é eurocêntrico, ele possui uma cultura única. Qual cultura? Olha só como as coisas são complexas. Justamente a cultura científica que eu estava acabando de elogiar. Então, o multiculturalismo, dentro da própria corrente pós-crítica, tem teorizações que se contrapõem. Porque o multiculturalismo vai dizer assim, a ciência é a ciência europeia. Então, será que eu posso confiar plenamente na ciência? Né? Então, para os multiculturalistas, o planeta é cheio de culturas que são diferentes e que todas elas possuem uma perspectiva que é única em relação a determinado fenômeno e que não está na mão só dos especialistas, né? E não só dos europeus, dos brancos, né? O poder de definir o que as coisas são, tá? Então é a ideia da valorização de todas as culturas existentes e não só de uma cultura branca eurocêntrica. E mais do que só a valorização, também partir para uma espécie de enfrentamento cultural, porque hoje nós temos uma dominação global de uma hegemonia eurocêntrica, né? Então, tudo aquilo que era pensamento europeu está se tornando globalizado. Pelo menos nas Américas, ele é hegemônico, né? Talvez agora nós estamos começando a ver uma outra cultura partindo para o enfrentamento, né? Que seria a cultura oriental, principalmente a chinesa ali, né? Disputando espaço nesse palco europeu, tá? Então, o multiculturalismo é uma corrente que defende que a escola é eurocêntrica, né? Como assim a escola é eurocêntrica? Bom, vamos pegar a educação física como exemplo. O que nós aprendemos na educação física? Esportes. Esportes que vêm da onde? Da Europa ou dos Estados Unidos. Raramente a gente aprende qualquer coisa que fuja desse eixo, tá? Por exemplo, o maculelê, ele não é ensinado na escola. Raramente. A capoeira, raramente. O frevo, muito raramente. Então tem um monte de cultura que não tem permeabilidade escolar. A escola deixa essas culturas de fora. Então, os multiculturalistas eles vão questionar. Por quê? Por que essas culturas não têm importância? Por que o meu modo de vida não é importante? Por que só o modo de vida industrial, científico, branco, moderno, capitalista, só porque só esse pensamento tem espaço na escola? Né? Então, essa é a principal crítica dos multiculturalistas, tá bom? Uma outra teorização, as feministas, né, ou os estudiosos das relações de gênero, ou a pedagogia, ou a teoria queer. Então, o que elas vão dizer? Vão dizer que o pensamento escolar é hegemonicamente masculino e que tem pouquíssimo espaço para o pensamento feminino. Então, na educação física, isso é muito visível, né? A gente pode encontrar isso em vários espaços, tá? Então, a própria linguagem, ela denota uma relação de gênero, né? Por exemplo, eu acabei de me referir
aos cientistas como estudiosos. Por que não estudiosas? Porque a nossa linguagem pressupõe que, ao dizer estudiosos, eu estou abarcando tanto homem quanto mulher, né? Então, essa é uma... A linguagem seria, então, uma expressão desse pensamento machista, né? Então, mas na educação física isso é muito fácil de ver, né? Quem aqui, muitos de vocês, eu vivi isso, minha educação física inteira, viu as meninas serem preteridas em relação aos meninos. Os meninos já vão aprendendo desde cedo que a quadra é deles e para jogar futebol. As meninas fazem o quê? Elas ficam no canto. Elas, sei lá, quando eu era criança não tinha celular, né? Então elas ficavam pulando corda, jogando vôlei numa rede improvisada. Elas ficavam fazendo outras coisas, porque a quadra era dos meninos para jogar futebol. E isso é muito comum na educação física. Talvez alguns de vocês tenham sido sortudos para não ter essa educação física tão pobre, mas ela ainda existe. É muito comum nas escolas particulares, que você acha que a educação é melhor e que você não vai ter tanto problema quanto numa escola estadual. É muito comum oferecer judô para meninos e balé para as meninas, por exemplo. Ué, menina não pode fazer judô se ela quiser? O menino não pode fazer balé se ele não quiser? Então, são questionamentos que os estudiosos e as estudiosas das relações de gênero colocam para a gente, né? As narrativas étnicas e raciais, então, tem muito a ver com o multiculturalismo, mas com enfoque na questão do negro, né? Na questão racial, principalmente no Brasil, ela é importante, dado que o Brasil é o maior país negro fora da África, devido ao nosso histórico de colonização, a quantidade de escravo que foi trazido para cá, ela é enorme, né? E são estudos que vão demonstrar como mesmo após mais de uma centena de anos do fim da escravidão, os negros ainda são relegados para um segundo plano na nossa sociedade. Então, essa história de que do Brasil, não tem racismo no Brasil, que o Brasil é um país acolhedor, se bem que essa história aí, né, com os últimos tempos aí, ela já caiu por terra mesmo. Mas antigamente rolava essa história que o Brasil não tinha racismo. Então, os estudiosos e as estudiosas das narrativas étnicas raciais vão questionar isso daí, vão dizer que no Brasil tem muito racismo, sim. E na educação física? Bom, qual é o espaço que a cultura negra encontra nas escolas, né? Então, quase nenhum. Por exemplo, eu tive aula de cristianismo na escola, mas eu só fui aprender o que era candomblé e umbanda quando eu já era adulto e eu fui pesquisar por conta. Até então eu achava que era macumba, era coisa do demônio, tinha que chutar, né? Então, a escola não me ensina. Hoje tem leis que ajudam a disseminar a evitar certos preconceitos. Mas essas leis são justamente fruto de lutas do passado. E na educação física? Bom, são os exemplos que eu já dei aqui, né? Qual é o espaço da maculelê? Qual é o espaço do maculelê? Qual é o espaço da capoeira? Qual é o espaço? Olha só, é tão pouco espaço que nem eu, dando aula há tanto tempo dessas coisas, eu consigo enumerar muitas práticas da cultura negra que são trabalhadas nas escolas. Não são, não tem espaço, a gente não aprende. A gente aprende futebol, basquete, vôlei, esporte, né? A gente aprende o pensamento do branco, tá? A teoria queer, que é a teoria que vai bagunçar um pouquinho o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, o feminismo briga pelos direitos da mulher e a teoria queer é uma palavra, uma palavra que inicialmente é uma ofensa e depois ela é pega, em termos acadêmicos, para ressignificar e dar valor para a palavra. Então, assim, no Brasil, por exemplo, chamar homossexual de bicha é uma ofensa, né? Então, seu bicha. Só que vocês sabem, talvez seja de conhecimento de vocês, acredito que vocês saibam disso, muitos homossexuais pegam a palavra bicha e transformam num cumprimento. Oi, bicha, e aí, bicha? Que é uma maneira de tirar o peso da palavra, de tirar a ofensa e transformar numa outra coisa. Então, queer em inglês significa algo parecido com isso, alguma coisa como viado, por exemplo, é para nós. Então, a teoria queer é pegar essa palavra, assumir a palavra e dizer assim, que as identidades, as formas de praticar sexo, tudo isso é uma construção social e que as pessoas são livres para fazer sexo, para se vestir, para se relacionar, para se chamar da maneira como elas bem entenderem, sem ficar preocupadas com o modo como as pessoas pensam.
Mas peraí, então o que muitos conservadores pensam é que é ensinar na escola. Eu vi até o Pondé falando esses dias sobre isso, sabe? Assim, um pensamento bem raso mesmo, né? Que é a ideia de que é ensinar para a criança como ser viado, né? Ensinar as crianças a dar a bunda, ensinar as crianças a serem bicha. Então, não tem nada a ver com isso, né? É problematizar como que a gente vai tratando o que é ser homem e o que é ser mulher e vai maltratando as pessoas na escola. Então eu lembro, por exemplo, que eu cresci com um menino, assim, do primeiro até o oitavo ano, que ele já era efeminado, afeminado, não sei nem se essa palavra ela é ofensiva ou não, acredito que não, mas ele, assim, ele tinha características que eram atribuídas socialmente à mulher e que os meninos faziam bullying com ele. E aí eu juro aqui, eu nunca fui fã de bullying, eu nunca fui fã de maltratar as pessoas, eu nunca gostei disso. Não que eu era santo, mas esse tipo de brincadeira eu sempre achei muito ruim, porque eu sempre tive uma empatia pelo ofendido, né? Eu vi esse menino sofrer 8 anos na escola. E as crianças faziam isso na frente dos professores, na frente. Ele era chamado assim, ele era ofendido. Então, assim, como ele não gostava de atividades violentas e agressivas ou de esportes de muito em contato, então quando ele era obrigado a jogar futebol pelo professor, e todos os meninos ali xingavam e ofendiam ele, chamava de viado e tudo mais, e ele chorava, o professor fingia que nada estava acontecendo. Então não é ensinar as crianças a dar a bunda, é ensinar que as pessoas são diferentes e que elas podem ser o que elas quiserem e que ninguém tem o direito de ofendê-las por causa disso, né? Então esses seriam os teóricos queer, digamos assim. E por último, o pós-estruturalismo ou a filosofia da diferença. Esses dois nomes são considerados assim meio que quase como sinônimos, e vocês vão se lembrar que nós conversamos bastante sobre a filosofia da diferença no último semestre inteirinho na disciplina de didática, que é a ideia justamente de que não tem uma estrutura por trás da sociedade que possa ser identificada como algo válido e universal. Ou seja, os processos são diferenciais, logo todo mundo é singular, as pessoas são únicas, as pessoas não são passíveis de serem encaixadas em categorizações, nem mesmo assim, dentro da filosofia da diferença, nem essa divisão assim LGBT né, faz sentido, porque você tentando categorizar pessoas e as pessoas não são categorizáveis, né? Nós somos seres singulares, então a escola deveria nos tratar dessa maneira. Sendo que nós vimos, né, em didática o semestre passado, que é justamente o oposto, que as escolas nos tratam de maneira a nos homogeneizar, a nos tratar todos da mesma forma, como se nós fôssemos pessoas que têm que ser formatadas mesmo, né? Que têm que ser transformadas em caixinhas fixas, que têm que ser trabalhadas como uma coisa só, tá? Bom, essas são as inspirações do currículo pós-crítico. O que nós tínhamos para hoje era só isso, que já é bem pesado. Eu recomendo que vocês até reassistam a aula se precisar. E o que nós vamos fazer ao final do semestre, até o final do semestre, é nos aprofundar com mais calma em cada uma dessas correntes que eu apresentei hoje para vocês. Tá bom? Eu vou encerrar a gravação e vou abrir para perguntas então.